Amados, graça e paz a todos. É chegado mais um domingo, né? Nós vamos estudar um pouco e o tema que hoje nós vamos abordar seria o grande valor da palavra de Deus. Olhando esse tema, a palavra de Deus, o que significa para cada um de vocês? Se vocês puderem falar apenas, se expressar apenas com uma palavra, eu agradeço. O que a palavra de Deus representa para você? Vida, direção, paz, salvação, ótimo. Disciplina, direção, equilíbrio também é uma palavra muito interessante. Sabedoria, a palavra edificação. Sim, sim. Sim. A bússola, ótimo. A palavra de Deus, ela é o equilíbrio para a humanidade em todos os aspectos. É o livro mais importante de toda a humanidade. É a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro recentemente, eu comentei até com alguns irmãos aqui, o livro se chama Mais Esperto que o Diabo, né? Um livro de Napoleão Hill. E esse livro não tem um teor religioso, mas ele abrange alguns aspectos. Por exemplo, nessa entrevista do diabo, né, que ele está entrevistando, vamos dizer assim, o autor do livro, Napoleão Hill, conversando com ele diz que 98% da mente humana ela é dominada por ele. 98% da mente mundial, humana, é dominada por ele. E ele fala, quando ele fala isso, ele especifica alguns temas interessantes. Por exemplo, ele fala do sofrimento em relação à fome, certo? Quando um ser humano está passando por um momento difícil, com fome, ele fica vulnerável. Com a enfermidade, também, quando uma pessoa entra em um processo de enfermidade difícil, essa pessoa fica muito vulnerável quando se trata de sabedoria divina. Uma pessoa que não está bem alimentada, dificilmente ela vai ter um raciocínio, vamos dizer assim, que genuíno. Ele está querendo comer alguma coisa. A miséria no mundo está cada vez mais aumentando, e isso é notório. É só você andar na esquina, você vai ver alguém pedindo, vai ver alguém dormindo em alguma calçada. Quando eu vou ao trabalho, eu indo ali por Boa Viagem, ali na Conselheiro Aguiar principalmente, eles não procuram nenhum lugar para se abrigar, eles estão dormindo nas calçadas. São muitos. Você passa lá de 5h30, 5h40 da manhã, são muitos. E em outros lugares. Enfermidade, como eu também já falei, e algo específico, porque assim, irmãos, eu já tenho minha personalidade formada, certo? Todos nós aqui já temos as nossas personalidades, mas as crianças estão em constante aprendizado, os jovens. E na entrevista, no livro que eu estou lendo, ele fala especificamente que o ataque maciço dele são nos jovens, nos adolescentes e nas crianças, porque eles são o futuro da humanidade. Então, é muito importante, tá? Eu sempre gosto de falar que quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim, tá? Estou falando para mim. É muito importante a gente saber direcionar nossa juventude, nossa juventude. E um dos temas mais importantes quando se trata de informação, de informações maciça dentro de nossas casas, antigamente se falava na TV.
não é? Antigamente era a TV, hoje em dia não. Hoje em dia é o telefone celular, tá? É um smartphone que aqui a gente tem acesso a tudo e qualquer notícia do mundo. Inclusive, o grande valor da palavra de Deus. Se você pesquisar, né, hoje em dia com a inteligência artificial, eu fiquei abismado. Meu cunhado me apresentou um aplicativo que eu não conhecia, tá? Ele conversa com você. Ele conversa com você. É incrível, é como se você tivesse uma pessoa do seu lado, você faz qualquer tipo de pergunta, seja lá qual for a pergunta, ele vai te responder, você vai lá, ele vai dar, e ainda ele pergunta, você tem alguma dúvida, pode me perguntar novamente, eu posso esclarecer. É isso aí, é isso aí. Você tem que ter muito cuidado em utilizar essas ferramentas. Exatamente. 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 Sim, sim, sim. Muito cuidado. Muito, muito. Sim, 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 sim. Também. Isso. A gente tem que ter muito cuidado. Como eu falei logo no início, nós temos as nossas personalidades já formadas, nossas faculdades já estão sendo exercidas, mas precisamos ter muito cuidado com a nossa juventude, porque é assim que entra as novidades nas igrejas. Também, tá? Também. Aquelas coisas que acham que é normal e de repente não é, e assim vamos dar continuidade à nossa aula, tá? O grande valor da palavra de Deus. Como introdução, eu levantei alguns tópicos aqui, iremos aprender um pouco do grande valor que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Iremos abordar alguns textos que irá nos auxiliar no melhor entendimento das Sagradas Escrituras. E no terceiro tópico, este estudo tem como objetivo dar o entendimento da preciosidade que temos como material de edificação espiritual. É a palavra de Deus. A gente vai trabalhar muito nesse capítulo, Salmo 119. Tá? Eu gostaria que vocês abrissem esse salmo e nós vamos trazer muita informação desse maior capítulo da Bíblia, não é? Salmo 119. Não. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. É. O Salmo 119, continuando a leitura, nesse capítulo o salmista exalta o grande valor da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem muito valor, né? E nesse capítulo ele é altamente recheado de muitas coisas boas quando se trata de palavra. A palavra de Deus tem um valor bem acima de todos os metais preciosos, como o ouro e a prata. Não existe nada mais valioso na humanidade do que a palavra de Deus. Olá, Genaldo. Boa noite. Genaldo apareceu. Bom te ver, irmão. A palavra do Senhor possui um valor inestimável e incalculável. O capítulo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia e é o capítulo que mais exalta o grande valor da palavra de Deus, possui para nossas vidas. O valor inestimável da palavra de Deus. O salmista usa alguns termos no capítulo 119 para afirmar o que a palavra de Deus representa para o seu povo. E aqui eu separei alguns temas que a palavra
é falada nesse capítulo 119, por exemplo, a lei, preceitos, testemunhos, estatuto ou decretos, juízos, mandamentos, veredas, caminho e palavra, não é? Esse é um capítulo esse capítulo 119 de Salmos aborda muitos assuntos, e esses 10 temas que eu falei aqui, eles todos direcionam para a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vejamos alguns exemplos sobre a lei, tá? No Salmo 119, versículo 1, diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Vocês teriam alguma coisa a falar sobre esse versículo? Salmo 119. Bem-aventurados são bons aquelas pessoas, não é? São pessoas bem-aventuradas, aquelas pessoas corretas. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Continuando a leitura, diz assim: o homem que pratica todas as coisas ordenadas da lei, anda nos seus caminhos e por ela é guiado, será um homem feliz. Todo homem, irmãos, que andam nos preceitos do Senhor, não tem como esse homem ser uma pessoa infeliz. Não tem. Não tem. Não importa o estado que você esteja passando, mas se você é uma pessoa bem-aventurada nos preceitos da lei de Deus, eu não estou falando aqui de classe social, eu não estou falando aqui de ser rico ou pobre, não é isso. De estar bem de saúde ou enfermo. Toda aquela pessoa que está bem-aventurada nos preceitos, na lei do Senhor, ele é irrepreensível. Seja qual for a situação que ele esteja passando, essa pessoa vai estar feliz. Vai estar feliz. Vai estar feliz. Salmo 119, 55, diz assim: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Vocês já tiveram a experiência de acordar de madrugada com frequência? Já? Mas o teu de manhã, Genaldo, é de que horas? 5 horas da manhã. 5 horas. 5 horas. Eu estou me acordando todos os dias, 3h50 da manhã. 3h50. E eu passo uns 10 minutos lá no meu terraço. Quase todos os dias. E o silêncio é algo incrível. É algo incrível. Você consegue ver, você consegue ouvir um galho, uma folha balançando numa árvore quando o vento bate. Você consegue ouvir. Você sozinho, você está em silêncio. Você consegue ouvir coisas que você sabe que está bem distante de você, mas por conta do silêncio absoluto você consegue ouvir. Você consegue contemplar coisas que durante o dia você não consegue. É incrível, na janela, no terraço da minha casa, de manhã, fica a lua quase todas as manhãs. A lua e umas estrelas bem grandes, que eu compartilhando com um amigo, ele falou que era a estrela Vênus. Eu não entendo disso, mas todos os dias ela está lá. Quando a nuvem não está cobrindo, ela está lá. Você consegue contemplar coisas que durante o dia você não contempla, irmão. Você não contempla. Durante a correria não tem como você contemplar a perfeita natureza do Senhor. Então, lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Hábitos noturnos edificam o nosso espírito.
Observar a lei do Senhor no silêncio absoluto é de grande importância. Salmo 119, 72, diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. A palavra de Deus, ela é incrível. E precisamos ter essa consciência que nada é mais valioso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, transforma vidas. Transforma vidas. Pessoas que estavam em um estado na lama emocionalmente, pessoas que estavam em um estado difícil em todos os aspectos, em uma vida totalmente errante, a palavra do Senhor, ela transforma essa vida. Basta a gente querer. Basta a gente querer. 72. Sim, sim, sim. Sim. Para que aprendesse os teus decretos. Isso. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Sim. Isso. Sim. E vários versículos que nós vamos ler aqui, a gente vê notoriamente que o salmista estava passando por momentos difíceis. E foi a palavra de Deus que manteve ele em equilíbrio constante. Os homens costumam buscar riquezas materiais e em breve o dinheiro se torna o seu Deus. Essa divindade dita tudo o que fazem. Eles passam a vida inteira buscando algo que nada acrescenta à sua vida. Nem a prata nem o ouro pode obter a redenção. O Deus dinheiro é um Senhor severíssimo que transforma um homem em escravo. Ele elimina Deus do quadro. Quando a pessoa está muito fissurada em algo, Deus automaticamente vai ficando em segundo plano. Vai ficando em segundo plano. E nas últimas aulas que o nosso irmão Gabriel passou aqui, falando sobre finanças, ele falou sobre isso, dos dois senhores, né, a quem nós estamos servindo. Não é? Falando sobre o preceito, né, levando em consideração o que a gente está vendo aqui, só para nos situarmos. Nós estamos vendo aqui, a gente está vendo aqui todas essas situações aqui, lei, agora nós vamos ver o preceito. Preceito, no Salmo 119, no 86 e 87, diz assim: todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou perseguido injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Não é como eu falei, ele passa por várias situações aqui difíceis. E em momento algum ele deixa os preceitos do Senhor de lado. No Salmo 119 fala muito bem isso. No Salmo 119, 94, diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. A gente tem que realmente, em qualquer situação de nossas vidas, entregar a nossa vida ao Senhor e manter firme nos seus preceitos. Alexandre. Voltando aonde? 86 e 87. Sim. Sim, não deve. Isso. Aí fora as pessoas acham que servir a Jesus Cristo, servir a Deus, não tem sofrimento nenhum. Exatamente. Não tem preocupação nenhuma. Muito. Não tem inovação. Isso. Aí o salmista está enfatizando que os
Sim. mas que não deve existir. Sim, sim, sim. Está decidido a permanecer no Senhor. Decidido a permanecer. Isso mostra a gente que a dificuldade não apareceu, Sim, mas temos que ficar firme, né? isso. Mais algum comentário? Então vamos ler o Salmo 119 e 110, que está aqui na imagem. Os ímpios armam cilada contra mim, mas eu me desvio dos teus preceitos, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os ímpios armam cilada contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Então, mais uma vez aqui ele enfatiza que está passando por situações difíceis, mas em momento algum ele deixa a lei do Senhor de lado. Salmo 119, 134 diz assim, se referindo a preceitos: livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Não é? Então, todos esses salmos que nós estamos lendo, o 119, que é o capítulo, durante essa semana, tenha o hábito de ler esse capítulo, que você vai entender muito bem, e seja lá qual for a situação que qualquer pessoa esteja passando, se você crer no Senhor e manter firme na sua lei, nos seus mandamentos, você vai conseguir passar por esses problemas sem nenhum, com tudo que Deus tem para nós. Sobre os testemunhos, diz assim, Salmo 119, 22, diz assim: tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Não é? No Salmo 119, 36, diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. E não a cobiça. Lei, preceitos, testemunhos, tudo tem a ver com a palavra do nosso Deus. Não é? Ele diz aqui no 119, 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. A cobiça pelas coisas desse mundo, como o dinheiro, a fama, o poder e o conforto, é o grande competidor do coração dos homens, que é desviado da vereda espiritual para seguir algumas vantagens meramente temporal. Salmo 119, 95 diz assim: os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. É muito rico esse capítulo, muito rico mesmo. Nós lemos aqui sobre testemunhos, agora nós vamos ler sobre os estatutos ou decretos. Tem algumas versões que falam estatutos, tem outras que falam decreto. Decreto. Salmo 119, versículo 8, diz assim: cumprirei os teus decretos, não me desamparem jamais. No hebraico significa literalmente desamparo, né? A palavra desamparo é o sentido é: não me permita desviar para um lado para não ter de gritar desamparado. Não me deixes entregues às minhas próprias forças, segundo os impuros de coração, sem o apoio da tua graça. O que quer dizer isso? Para que a gente não ande com as nossas próprias pernas, a gente é totalmente dependente do Senhor. Todas as nossas decisões precisamos compartilhar com o nosso Deus. Porque se uma coisa der errada lá na frente, você vai se sentir desamparado. E ele fala aqui isso, tá? Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Se você cumprir os decretos do nosso Deus, jamais ele irá te desamparar. Jamais. Jamais. Exatamente.
Ele tinha medo de ficar sozinho, tá? Medo de ficar sozinho. E o sozinho, se tratando de Deus, é terrível. É terrível. Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei de tua palavra. Salmo 119, 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O salmista enfatizou quão deleitoso é conhecer e seguir a lei. Para ele, a fé religiosa era motivo de alegria. Era motivo de alegria. Sobre o juízo, sobre veredas, sobre caminhos e palavras. Aí a gente fecha esse tema das 10 palavras que eu achei interessante para a gente abordar o Salmo 119, que diz assim sobre os juízos. Salmo 119, 43. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Esse versículo é muito lindo, muito lindo. Sobre a vereda, tá? Salmo 119, 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Vereda quer dizer caminhos de Deus. Você andando no caminho do Senhor. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Não é? Isso é um versículo também muito rico, quando se trata de mantermos a palavra do Senhor em nossas vidas. Sobre caminhos e palavras, tem um versículo também muito conhecido, que é o Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. E se você medita realmente nesse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela ilumina o nosso caminhar. Ela ilumina. Como a gente falou no início, a palavra de Deus, se nós tivermos a lei, os preceitos, os testemunhos e tudo aquilo que a gente já viu aqui, as veredas, o juízo, caminhos e palavra, ela ilumina o nosso caminhar. Ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos tira de qualquer situação difícil. E quando eu digo isso, irmãos, nos tira de qualquer situação, são as nossas vontades. As nossas vontades, certo? Todos nós aqui temos vontades, todos nós, sem exceção. É bom a gente tocar nesse assunto. As vontades que, perante a lei do Senhor, é proibida, o que dita cumprir a vontade de que não é de Deus ou não cumprir, é a palavra de Deus. Se a gente está mediante os preceitos do Senhor, a gente não cumpre. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Deus é luz, ou seja, sua lei fornece luz e torna-se uma lâmpada para os meus pés, para os pés dos peregrinos. É isso, irmãos. A Bíblia e sua inspiração. Vamos abrir em 2 Timóteo, por favor. Sim. Sim. 2 Timóteo 3.
16 e 17. Alguém poderia ler, por favor? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Obrigado, irmão. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida em relação ao poder que a palavra de Deus tem em nossas vidas, tá? O que ela representa para nós. Ela é inspirada por Deus. Como o irmão acabou de ler aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, útil porque funciona, tá? Ela funciona na nossa vida. A palavra de Deus, ela funciona. Quando a gente crê no que está lendo e coloca em prática os seus preceitos e os seus ensinos. Ela ensina, tá? A palavra de Deus, ela ensina. Ela mostra onde estou errando. Ela mostra, porque, como eu falei anteriormente, se estou indo no caminho errado e sei o que a lei está falando, ela mostra que eu estou no caminho errado. Então você tem que voltar para o caminho correto. Ela educa casamento, pais, filho, salvação, igreja, finanças, uma vida feliz. A Bíblia é o nosso verdadeiro manual. A Bíblia é o nosso verdadeiro manual. Esses versículos que nós lemos aqui, ele é muito rico e não deixa dúvida no qual a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quando nós estamos no meio de pessoas que não acreditam, é sempre bom a gente, tendo a oportunidade, mostrar o quão a Bíblia ela é poderosa. Poderosa. É só você ler isso aqui e falar com firmeza e autoridade, sem titubear, dizer a palavra de Deus ela é verdadeira. A Bíblia ela é verdadeira. Aí você vem aqui e lê. Eles vão ficar calados e vão entender. Podem fazer isso, sem medo de titubear, sem medo. Vamos ler mais essa passagem, 2 Pedro. Por favor, abram a sua Bíblia em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Se alguém puder ler, eu agradeço. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizermos conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Amém.
Amém. Obrigado, irmão. Vamos nos ater no texto, porém, no versículo 20 e 21, que diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma. Todas foram divinas. Deus que colocou na mente humana, e daí está aqui na Bíblia para que a gente leia e aprenda. Versículo 20, mais uma vez. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21. Porque nunca jamais alguém proferia... 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Santo Espírito. Toda palavra, ela é realmente a palavra de Deus. E acredite nisso, irmãos. Acredite. Quando você lê a palavra de Deus, tenha em mente, eu estou lendo realmente a palavra do Senhor. Tenha isso em mente. Não duvide, não duvide, não duvide. Eles não inventaram, o texto aqui na imagem, eles não inventaram e nem estavam se referindo a nenhuma invenção quando escreveram. Nada nas Escrituras foi de inspiração humana, e sim foi inspiração de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus no sentido que se originou com ele, embora falada por homens. Embora falada por homens. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, por favor, se alguém puder ler. Alguém encontrou? 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vos recebido a palavra que nós ouviste, que provém de Deus, aconselhastes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Obrigado, irmão. Obrigado. Mais uma prova do quão a palavra de Deus ela é poderosa. Como o irmão acabou de ler, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que crerem. A imagem aqui eu coloquei essa frase: para que a palavra de Deus faça alguma diferença e seja eficaz em nossas vidas, nós precisamos crer nela. Precisamos crer, acreditar que é realmente a palavra do Senhor. Vimos esses textos, tá, em Salmos 119. Existe uma infinidade de exemplos de que a palavra de Deus ela é realmente a palavra do Senhor. Em outros capítulos, em Salmos, em outros livros do Antigo e do Novo Testamento. E, para finalizar, a palavra de Deus, irmãos,
A palavra de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Desde o início até o fim de todas as coisas, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a palavra do Senhor que veio do céu, habitou nesse mundo aqui, tá? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus Cristo foi a imagem invisível do Deus vivo aqui na terra. Ele foi o Deus vivo, andou na terra. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele é o Emanuel, Deus conosco. Deus é o Emanuel, o Deus conosco. Em João capítulo 1, nos primeiros versículos ali, logo no primeiro capítulo de João, fala que ele é o verbo criador de todas as coisas. Deus criou tudo. Ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o verbo criador de todas as coisas. E ele habitou entre nós. Em João fala isso. E em outras passagens fala do poder no qual Jesus ele habita. E temos que dar essa permissão de Jesus habitar em nossas vidas através da sua palavra. Através da sua palavra. Permitir que Deus, que Jesus entre em nossos lares, através da sua palavra. Que Ele ande conosco, que Ele vá ao trabalho com você. A palavra de Deus, ela tem que estar conosco, porque é Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus. É Jesus. Precisamos ter essa consciência para que a palavra não fique esquecida e, consequentemente, Jesus fique esquecido. Eu adoro esse versículo, Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui na terra, Jesus é Deus, o próprio Deus, o Deus invisível aqui na terra. Colossenses é incrível quando ele fala isso, através do apóstolo Paulo na sua carta. O que eu queria falar e explanar sobre a palavra do Senhor hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma expressão, algum... Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Alguém mais? Eu quero falar que se você não deixar que a palavra de Deus seja eficaz, operante na sua vida, você jamais será um filho. Sim. Sim. É algo que está... Jesus é luz, luz do mundo. Então vamos tratar desse assunto hoje do mundo. É bom que ficássemos bem, né? Essa tecla batesse bem na Sim. cabeça. Sim. Porque a palavra, quando nós vivenciarmos, quando nós não temos eficácia na nossa vida, Sim. nós não podemos brilhar para ninguém. O brilho de Cristo não será visto. Sim. Sim. Para finalizar, me veio, o Benner falando agora, me veio um versículo, Mateus 28, no versículo 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém?